Então vamos analisar agora, fazer uma comparação entre imóveis e fundos imobiliários. Ou seja, a questão seria a seguinte: por que valeria mais a pena eu comprar cotas de um fundo imobiliário ao invés de você comprar diretamente o imóvel? Será que existem vantagens ou desvantagens nesse sentido? Então, a questão é a seguinte: imóveis, quando você pensa em vantagens, é que você tem exatamente a propriedade direta de um bem, é algo que você está vendo, que é seu, e essa preocupação está muito arraigada, é muito consciente. Muitos brasileiros têm exatamente essa necessidade: eu preciso ter um imóvel, eu preciso ter algo concreto, digamos, nas minhas mãos. Então, essa questão de propriedade direta seria talvez uma vantagem que realmente faz parte aí da cultura brasileira, de realmente ter o seu próprio, o sonho, digamos, da casa própria, que muita gente procura aí desenvolver e tem como grande objetivo de vida ter o meu próprio apartamento, minha própria casa. É o sonho de grande parte dos brasileiros. Outra questão é a seguinte: uma vantagem do imóvel é que você tem a possibilidade de ter um lucro imobiliário. Evidentemente que isso nem sempre acontece e as crises recentes mostraram isso, mas tradicionalmente imóveis, valores de imóveis, terrenos em geral, eles têm uma tendência de valorização aí no longo prazo. Podem passar por crises, mas evidentemente que alguns estudos mostram que o valor dos imóveis pode valorizar de acordo com a inflação. Então seria uma forma de investimento, digamos, conservador, e que eventualmente pode, dependendo da região, proporcionar um lucro imobiliário razoável. Como desvantagem, a aquisição de imóveis representa principalmente problemas de liquidez. Existem muitos investidores que têm um patrimônio grande, mas muito concentrado em imóveis. Isso pode levar esse tipo de investidor ou essa família a ter problemas de liquidez. Eventualmente ele pode perder emprego, ou o negócio próprio pode não estar indo bem em função do cenário da economia, e se ele precisar de dinheiro, eventualmente ele vai ter que vender aquele imóvel. Então vender um imóvel não é uma tarefa fácil, pode levar tempo e eventualmente levar a prejuízos, porque dependendo do cenário do mercado, o proprietário do imóvel vai precisar abaixar o preço para poder vendê-lo, senão ele não consegue vender. Outro aspecto que seria uma desvantagem seria a manutenção. Se você tem um imóvel, um terreno, ele tem, digamos, custos de manutenção que são inerentes a ele, tem também custos de impostos que você precisa pagar. A gente está falando de IPTU, IPTR, então todos esses custos precisam ser levados em consideração quando você adquire o imóvel. A questão também de burocracia também, no ato da venda, ou seja, existe sempre uma burocracia relevante que você precisa fazer quando vai vender um apartamento. Você precisa tirar uma série de certidões negativas para saber se eventualmente esse imóvel está com algum problema, está vinculado com algum eventual passivo que você tem em alguma empresa. Então, tem toda uma burocracia necessária para venda que pode levar esse processo a durar algumas semanas, talvez alguns meses, para que você possa efetivamente vender o seu imóvel. Outra questão é que você, no aspecto de gestão desse ativo imobiliário, quando você compra o seu próprio imóvel, você mesmo tem que ficar lidando com esse tipo de gestão. Saber se você precisa fazer o pagamento de alguma conta, alguma taxa, cuidar da manutenção. Então, você mesmo é que precisa cuidar, digamos, da gestão desse imóvel. Em relação ao fundo imobiliário, podemos colocar como vantagens. Ele tem essa questão exatamente da aspecto tributário, ou seja, ele tem uma vantagem aí que você não tem que pagar, digamos, impostos sobre o rendimento dessas aplicações. Tem a possibilidade de você pulverizar, ou seja, de você investir em vários ativos imobiliários, vários fundos imobiliários diferentes, de uma forma bastante tranquila. Ou seja, você diversifica em vários projetos imobiliários simplesmente comprando cotas de fundos de investimento. Ou seja, é muito mais simples esse processo. Outro aspecto relevante, que é uma grande vantagem, é acesso à gestão ou administração profissional. Ou seja, onde você tem profissionais especializados na área imobiliária que vão poder fazer uma gestão
muito mais eficiente dos ativos imobiliários que compõem o fundo que você está investindo. Tem também esses aspectos de ganho de escala e diversificação do portfólio e, evidentemente, que pode ser uma opção, sim, de planejamento previdenciário, ou seja, a partir do momento que você adquire um fundo imobiliário que te proporciona um rendimento, um fluxo de caixa mensal, você pode, inclusive, utilizar ele como uma estratégia de investimento que vai te dar um fluxo de caixa mensal, até com uma opção aí para aposentadoria. Como desvantagem de fundo imobiliário, podemos colocar que um produto é uma alternativa de investimento nova para o investidor, ainda não é muito popular esse tipo de investimento, e um aspecto que seria desvantajoso seria o mercado secundário, ou seja, aspectos de liquidez, ou seja, você em algum cenário de mercado pode ter talvez um pouco mais de dificuldade de vender a cota desse fundo no mercado. Mas, falando sobre questões de transação, seria uma grande vantagem do fundo imobiliário em relação aos imóveis. Por quê? Porque quando você vai vender um imóvel, você paga normalmente custos aí que pode chegar em torno aí de 6% ou até mais. Se você vai comprar depois um outro apartamento, também tem custos de registro do imóvel. Então, quer dizer, os custos de transação são bem significativos no mercado de imóveis normal. Já no fundo imobiliário, o custo que você tem para vender uma cota fica em torno aí de 0,5%. Então, quer dizer, é um custo muito menor se você comparar, por exemplo, com os custos de transação de imóveis tradicionais.